Olá para você, nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. A gente começa o nosso programa trazendo para você as principais informações que estão nos principais sites de notícia do país. Você tem as informações de Goiás e, naturalmente, aqui da nossa querida cidade de Anápolis. Comigo está a Kellen Cunha, na técnica de som, e também o meu amigo Henrique Morgantini. Bom dia, Kellen. Bom dia, Morgantini. Bom dia. Muito bom dia, Kellen Cunha, bom dia, Edmar Silva e nossos amigos da Mais FM, para mais uma edição de quinta-feira do Goiás é Notícia. Começa a efervescência da campanha, né, das campanhas eleitorais, principalmente no estado de Goiás. E aí, tudo isso, claro, é notícia. Lembrando que amanhã começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, né? Então, amanhã, a partir das 7 da manhã, tem o primeiro programa eleitoral no rádio, né? E, se eu não me engano, às 13 horas na TV e depois às 20 horas também na TV. E no rádio, os horários são 7 da manhã e meio-dia, né? Portanto, a partir de amanhã, os partidos políticos, né, têm à sua disposição o horário eleitoral no rádio e na TV. Bom, e a gente começa o nosso programa, como é costume, destacando o esporte. Ontem teve rodada da Libertadores da América e três times brasileiros participaram ontem, né, dos jogos da Libertadores. Exatamente. Ontem não foi. Na verdade, me confundo os diretos brasileiros, quem ia ficar de fora. Né? Mas o brasileiro que esteve em confronto com um time estrangeiro, né, com um time chileno, não conseguiu lograr êxito. Né? O caso do Corinthians. O Corinthians perdeu no Chile para o Colo-Colo por 1-0, um placar facilmente reversível, né, na partida e jogando em casa, né, e foi o que aconteceu. O Corinthians fez 1-0, só que o Colo-Colo achou um gol. 1-1, o Corinthians conseguiu fazer 2-1, mas pelo critério de desempate de gols fora de casa, o Colo-Colo, no empate do agregado dos dois jogos, conseguiu a classificação e eliminou o Corinthians ontem. E o outro jogo, em BH, o jogo em Belo Horizonte, do Cruzeiro com o Flamengo. O Flamengo tinha uma tarefa que não era das mais fáceis, tratado até como impossível, dada a estatística, né, de reversão em casos assim, no histórico dos jogos da Libertadores da América, e conseguiu vencer, né? Conseguiu fazer 1-0, ficou dependendo de mais um gol, porque tinha perdido em casa por 2-0, conseguiu fazer ficou na dependência de mais um gol, não conseguiu fazer, venceu por 1-0 e perdeu no valor agregado de 2-1 para o Cruzeiro, que avança e pega o vencedor de Boca e um time do Paraguai, que acho que é do Nacional do Paraguai, se eu salvo engano. Mas o fato é que o Boca já abriu 2-0, então tem uma vantagem muito grande. Muito possivelmente nas quartas de finais haverá um confronto entre Cruzeiro e Boca. Na verdade, está dependendo de um jogo ainda do Boca, né? Isso, definir. Acontece que no primeiro jogo, como eu disse, o Boca já venceu por 2-0. Sim. Né? Então, naturalmente, tem uma vantagem maior. Né, do ponto de vista lógico, será ele, né? Agora, eu achei interessante no jogo, assisti o jogo do Flamengo e Cruzeiro, que eu achei interessante, foi o final do jogo, quando as duas torcidas comemoraram, né? As duas torcidas na verdade, aplaudiram, né? E assim, foi, eu acho que uma prova de maturidade do torcedor brasileiro, né? Eu achei interessante. Porque, na verdade, foi um grande jogo. Muito bom, uma cena muito curiosa, foi a que foi registrada pela transmissão da Globo, foi o Mano Menezes conversando com o Maurício Barbieri, né, cada um na sua área técnica, e eles conversando e o Mano gesticulando, algo como jogão, né, que o jogo tá bom, movimentado, ele fez um gesto com a mão, tipo, tá daqui para ali, ó. Quer dizer, tava lá e caiu, o jogo foi franco, foi um jogo muito bom, ele fez um sinal de positivo, e o Barbieri entendeu, devolveu, falou, é verdade, tá bom. Os dois técnicos estão um jogaço, né? E, de fato, foi um jogo muito bom, porque times nessas condições, né, acabam jogando para frente, acabam se doando mais os jogadores em campo. E aí isso fez um grande espetáculo. Eu acho que a torcida do Flamengo teve lá pouco mais de 4 mil torcedores, soube reconhecer isso, né? Que o time foi, venceu,
mas não perdeu pelo jogo que fez ontem, perdeu pela péssima apresentação que fez quando tinha que, né, atuar bem, que é jogando em casa no Maracanã. Pois é, e hoje ainda tem futebol na Libertadores, né? Hoje tem às 19h30 Libertad Boca Juniors e tem, sabe qual o outro jogo? Sim. A Carlinha sabe. Quero saber. Palmeiras e Cerro Porteño. Então hoje o primeiro jogo é às 19h30 e o jogo do Palmeiras, né, que é o que interessa para nós, é às 21h45. Portanto, Libertadores da América continua hoje. Brasileirão, tem alguma coisa do Brasileirão para hoje? Não, hoje parado, não, né? né? O Brasileirão para e só volta agora na rodada do final de semana, né? Essa é a semana da Libertadores. Assim como o próximo meio de semana deve ser a semana da Copa do Brasil, que está nas semifinais. E aí veja a importância que ganha o próximo jogo das semifinais, que será justamente entre os dois eliminados de hoje, entre Flamengo e Corinthians, eliminados de ontem, né? Então, ganha uma importância ainda maior a Copa do Brasil e a semifinal desses dois times que terão mais prioridade, né? Terão mais tempo para se dedicar à Copa do Brasil. Muito bem, muito bom. A Série B continua também. Amanhã tem jogo, né? Amanhã, deixa eu ver aqui. Amanhã tem Londrina e Atlético Paranaense. Aliás, e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense está na primeira, né? O Atlético Goianiense vai a Londrina amanhã, né? Então tem aí uma peleia pela frente. O Goiás joga no sábado, dia 1º. Sabe contra quem? O líder. Contra o Fortaleza. Fortaleza, né? Então tem uma pedreira pela frente aí também, né? O Fortaleza, que desde o início do campeonato está na posição aí de líder. O Vila Nova joga no dia 3, segunda-feira, contra o Oeste. O Oeste é lá de São Paulo, é isso? Isso. Muito bem. Então esses aí os próximos jogos, né? As próximas rodadas dos principais jogos, campeonatos, né, que os times aqui de Goiás estão também, né, na Série B disputando. Bom, vamos às notícias do dia, né? O portal G1 destaca na sua página inicial a entrevista do Alckmin. Alckmin foi ontem ao Jornal Nacional e também ao Jornal das 10 da Globo News, e no Jornal Nacional ele disse que os presídios não são controlados por facções e ainda negou desvios no Rodoanel. Essa história dos desvios no Rodoanel, acho que é meio que obrigação protocolar dele em negar, né? Caso contrário, ele estaria dando ali assumindo. Estaria passando recibo, dando uma declaração de culpa, né? Então, esse é um aspecto. Agora, em relação às facções que comandam os presídios em São Paulo e grande parte do Brasil, aí é um pouco de abuso do Geraldo Alckmin, com a nossa boa vontade, imaginar que a gente vai cair nessa conversa dele, sendo que até mesmo a polícia nos estados fala abertamente sobre isso, sobre o controle, sobre os grupos que se organizam, e nós estamos já calejados, né? Cansados de ver informações que chegam através da imprensa, por exemplo, de grampos telefônicos de gente conversando no celular lá de dentro da cadeia, mandando prender, soltar, mandando matar, mandando pôr fogo no ônibus, mandando gente que está no interior, preso no interior de São Paulo, mandando pôr fogo lá numa cidade do Pará, mandando pôr fogo no ônibus no Maranhão, Fortaleza, mandando em Fortaleza quebrar vidraça, arrebentar com tudo, não sei o que, sair saqueando. Nós já vimos isso em tempos recentes, nós temos visto ao longo dos anos, mas em tempos recentes isso se encandeceu. Aí vem o Geraldo Alckmin para dizer que não tem isso. Ora, muito bem. Isso aí explica muito da limitação do percentual eleitoral que ele vem tendo. Porque essa é a postura que ele tem com o eleitor, que cá entre nós já acaba se tornando uma postura muito pouco transparente, muito pouco sincera. Quando ele fala Rodoanel, isso é uma questão que escapa dele ou da opinião pública brasileira. Isso está no judiciário. Esperamos que um dia, sem a pressa que teve em outros processos, pode ser na velocidade que eles costumam ter mesmo, quando se trata de PSDB e Geraldo Alckmin. Mas esperamos que chegue essa solução, chegue essa elucidação. Agora, no tocante à realidade que nós participamos e que nós vemos, é muito difícil você negar isso que o Geraldo Alckmin negou. Foi isso que ele fez. Muito bem. Por falar em Alckmin, o jornal,
página do UOL, né, também traz fala sobre o Alckmin, diz que ele estreia na TV com peça dramática para comover eleitor de Bolsonaro. Ou seja, ele tenta trazer para si o eleitor do Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de opinião pública. É a tentativa do Geraldo Alckmin, como nós tínhamos falado aqui, de estrategicamente pegar de volta o eleitorado que sempre foi deles. Quando eu falo deles, é porque foi do Serra, foi do Alckmin, foi do Aécio Neves. É um eleitorado que é o eleitorado que não é adepto ao PT. Ao longo das últimas eleições, desde 2002, é um eleitorado que está órfão de FHC, né? Aí foi votando no Serra, foi votando no Alckmin, foi votando no Serra de novo, foi votando no Aécio Neves. E agora, desiludido diante do cenário do que o PSDB vem apresentando, diante dos escândalos, diante da falta de representatividade, o que é muito natural, encontrou algum tipo de refúgio em Jair Bolsonaro. É interessante perceber que há várias camadas, vários tons de eleitores do Jair Bolsonaro. Tem aqueles que estão fechados com o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro sendo desmascarado, contando mentira em rede nacional, como fez no Nacional, né, na sua entrevista de terça-feira. Mas tem um eleitorado que realmente é aquele que pensa racionalmente no Bolsonaro como uma alternativa, né, ao projeto petista. Esse eleitorado, ele é do diálogo, ele é da conversa. Então, ele pode ter uma conversa com o Ciro Gomes. O Ciro está tentando isso. Ele pode ter uma conversa e voltar a ter um flerte com o PSDB, com o Geraldo Alckmin. Então, essa estratégia é muito acertada e tem boas chances de dar certo, né? De que ele convença parte desses 20% aí dos eleitores, de acordo com a pesquisa, do candidato Jair Bolsonaro, para que ele volte. Olha, volta para cá que nós temos um projeto, dessa vez vai, tá bom agora. Né? Agora, é difícil a gente pensar num cenário em que o debate sobre corrupção está tão forte, né? O debate sobre combate à corrupção está tão forte e sobre segurança pública tão forte, a gente pega o candidato que está tentando convencer esse pessoal a voltar, né? Dizendo, olha, tudo novo, tudo diferente. Rodoanel teve problema? Não, não teve não. Preço tem problema? Não, não tem não, não tem facção não. Vai falar, peraí. Sabe, eu acho que na analogia entre uma relação, pessoal, que o Bolsonaro gosta de fazer muito, é como se ele estivesse convencendo a mulher dele a voltar. Olha, eu mudei, eu melhorei, né? Volta para mim. Aí ela fala, eu volto, mas melhorou mesmo? Por exemplo, tal assunto você faz diferente? Não, faço igual. E tal você faz? Não, faço igual, então você não melhorou. Né? Por exemplo, olha, a história da corrupção é importante para mim. Você acha que tem problema no Rodoanel? Não, não tem nenhum problema. Para, aí também complicou, candidato. Mas tá bom, vamos falar sobre segurança. Esses presídios nossos, principalmente de São Paulo, então os líderes aí das facções, estão todos dominados, não é? Não. Não tem isso não. Quem tem controle lá é a polícia. Ah, não, aí não dá para voltar para você. Entende? Vou dar mais um exemplo. A ministra Carmen Lúcia, uma vez, coisa de 6 meses, veio no Odenir Guimarães, no presídio em Goiás, que não é o foco dessa turma lá, São Paulo, Rio, Minas. E ela queria fazer uma visita. E ela foi aconselhada a não fazer uma visita. Impedida. Porque tinha granada. Me conta, em que situação que a polícia, que o sistema penitenciário tem o controle de um lugar onde presos têm armas e granadas, onde explodiu uma bomba lá dentro e ela foi impedida, como você disse, a visitar por questões de segurança, por questões de vida. E aí ele falou, não tem problema com segurança, não. Aí não tem como o cara voltar para os braços apaixonados do PSDB, Edmar. Muito bem. O primeiro programa de Alckmin, que estreia no sábado, né? Nascido para Matar, o Geraldo Alckmin, do PSDB, se inspirou em uma premiada campanha inglesa pró-desarmamento para estrear seu arsenal contra Jair Bolsonaro. Batizado de A Bala, o filme do Tucano não faz menção ao rival, mas ataca uma das ideias que movem o eleitor dele. Ao som de música clássica, o projétil de uma arma atinge objetos que simbolizam fome, desemprego e saúde. No último quadro, ele encontra a cabeça de uma criança. Não é na bala que se resolve, diz a legenda. Então, vai começar aí o programa eleitoral com o filme do Alckmin, né? Interessante.
Justamente, né, o foco do Alckmin é tentar tirar os votos do seu adversário Alckmin. O Lula tem até hoje para entregar defesa ao Tribunal Superior Eleitoral. A candidatura é alvo de 16 contestações, né? Então, hoje, o Tribunal Superior Eleitoral deve receber as defesas, né, já que são várias contestações, imagino que sejam contestações diferentes, para as 16 impugnações que foram feitas. Então, a expectativa também, né, o UOL traz também a informação de que possivelmente amanhã será levado a julgamento o pedido de registro do presidente Lula. Exatamente. Agora vem o embate jurídico, né? Mais um. Mais um. Interessante a entrevista que Gilmar Mendes concedeu, o ministro do STF, Gilmar Mendes, falando sobre a situação de Lula e o quanto a politização, termos dele, a politização da imprensa e do judiciário transformaram Lula em uma vítima, né? E hoje é visto, segundo Gilmar Mendes, por organismos internacionais, ele cita a OEA, Organização dos Estados Americanos, como um dos órgãos que encaram hoje Lula como um preso político. Essa entrevista está fácil, né? Ela foi divulgada, uma entrevista coletiva, não foi nada na surdina, e vejo Gilmar Mendes falar, a contribuição para transformá-lo num preso político é nossa, é de vocês da imprensa, nós do STF, e de juízes e promotores pelo Brasil inteiro, porque começaram a se imiscuir, começaram a se misturar para influenciar as eleições. E ele fala, e esse é o nosso papel, ele mesmo faz essa autoanálise. E ele traz uma informação que é muito curiosa, que é grave, inclusive. Pela primeira vez na história, membros da OEA vão vir ao Brasil para acompanhar o processo eleitoral brasileiro. Ou seja, é um processo eleitoral que, aos olhos internacionais, está, sim, sob suspeita, está em suspeição, está sendo visto com desconfiança. Porque quando a gente fala que há golpe, as pessoas falam que imagina que houve golpe. A OEA está vindo aqui para acompanhar, desconfiada de que houve um golpe e que esse golpe continua porque estão impedindo Lula de ser candidato, mantendo-o preso. Declarações, repito, vão lá na fonte. Aqui não é que nem o Bolsonaro que fica contando cascata, mentindo, não. Nós vamos ao microfone aqui e falar, procura lá, bota Gilmar Mendes, entrevista coletiva, OEA, vai aparecer em qualquer site que você quiser. Então, vai aparecer a coletiva das declarações do Gilmar Mendes. Muito bem, a entrevista do Gilmar, né, está na página do UOL, né, o UOL Eleições. Gilmar Mendes diz que assanhamento contribuiu para a vitimização de Lula. Isso, né? Então, o ex-presidente Lula acaba sendo, de acordo com o ministro, que o assanhamento, né, da própria justiça e acabou... ele fala em assanhamento político, né? Assanhamento... Assanhamento jurídico, né? Assanhamento contribuiu para a vitimização. Vou trazer uma frase dele aqui. Eu conversei com o pessoal da comissão da OEA. A visão deles é que no exterior colou a ideia de que ele, Lula, é um perseguido político, afirmou o ministro do STF. Aí ele falou, nós já produzimos um desastre, ou as pessoas não percebem que nós contribuímos com a vitimização do Lula. Estamos produzindo esse resultado que está aí. Aí vem a história, a primeira vez que as eleições brasileiras serão acompanhadas por comissão da Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional com sede em Washington, nos Estados Unidos, e composta por 35 nações independentes da América. O ministro ainda fala, olha, ele ainda defendeu que o judiciário deve ser contido, e não influenciar as eleições. Não estamos percebendo, nós não estamos percebendo isso, que estamos tentando interferir demais na política. Será que nós somos tolos? Pergunta o ministro Gilmar Mendes. É um quadro realmente sem noção. Mas sem noção vocês, da imprensa, sem noção nós, do STF, e sem noção juízes e promotores, é o que encerra a fala do ministro. O ministro Gilmar Mendes, ou seja, chamou todo mundo aí de sem noção, né? De sem noção. Agora depois contribuiu com o processo, fazer essa meia-culpa com o sujeito preso, visto como preso político, sim, né, por boa parte do mundo, pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? Falando que é um preso de consciência, dizendo que ele deve ter o direito de ser candidato, vendo pela OEA
como um preso político que vem aqui acompanhar. Depois de contar tudo isso, sair uma declaração como essa, parece que é muito mais tentativa de fazer uma meia-culpa e se livrar um pouco do peso do que vem por aí do que outra coisa. Porque, veja, quando fizeram isso, e fizeram, deliberadamente tiveram a ideia de que iam matar politicamente o presidente Lula. Não, ele está morto, nós vamos triunfar, ninguém vai desconfiar do que aconteceu. Joga uma parte de calma em cima da figura e acabou. Aí não aconteceu. Agora começam a fazer o caminho contrário para se justificar, para se explicar e, claro, por culpa em cima dos outros. Muito bem, nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações do Goiás Notícia. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM. Cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 10h. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99329-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Deixa a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use roupa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Mais FM. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. A dupla de maior sucesso no Brasil. Em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gata. Eu divido só se for minha. Mas para completar esse mega evento, Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Gravando Bingo. Controla. A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 6230987666. Realização Nobel Evento. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais.
Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. No Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje 8 de, aliás, não, 30 de agosto, 30 do 8, né? 30 de agosto de 2018, a gente trazendo aqui para você as principais informações. Lembrando que errar é humano, né? Eu sou... Isso aí. É, muita confusão, muito 8 na minha cabeça. É 30 de 8 de 2018 e agora são 8h28. 8h28. E a minha bateria está com 88%. Não é mentira, você falando de 8? Pior que é, 88. Lembrando que para os chineses, o 8 é o número... É um número importante, da né? perfeição. É verdade. Muito bem. Muito bem. Quero agradecer aqui a todo o pessoal que está conosco pela nossa transmissão no Facebook. Vamos ver aqui quem é que está com a gente nesta manhã de quinta-feira. Sabe quem está com a gente aqui, ô Yuri Valentini? Quem? A dona Sueli Narcisa. Boa! Um bom dia para todos. Um abraço para a dona Sueli. A Adriana Pereira também está conectada. Bom dia, Adriana Pereira. Ela que ontem assistiu o Flamengo vencer, mas não levar, né? Mas está feliz também, né? O resultado, um grande jogo do Flamengo ontem. Bom dia para o José Justino Filho. A Adriana está respondendo aqui. Bom dia, José Justino Filho. Ele deseja um bom dia para nós, né? Um abraço para o Justino, sempre participando, sempre compartilhando a nossa programação da Mais FM, as nossas transmissões. A Helena dos Santos também está conosco, diz um bom dia e uma feliz quinta-feira para vocês, meus amados. Obrigado, a Helena Santos. A Antônia Marisa Brum também participando aqui, colocando aqui a sua manifestação em favor da liberdade do ex-presidente Lula, né? Um abraço então para a Antônia Marisa Brum, que também manifesta-se aqui no programa. O Eduardo Diagramações diz que bateu o desespero, o PT vai ao exigir, ao EA, para tentar fazer o presidiário ser presidente. Vai ser tudo em vão, será? Né? Vamos acompanhar. Não, só para lembrar que ninguém chamou o EA, não. É o EA que está vindo, segundo o ministro Gilmar Mendes. Vamos pôr os pontos nos is, os pingos nos is. Ninguém foi ao EA, não. Pedir nada. Assim como a tal da Federação Internacional dos Direitos Humanos se manifestou por uma iniciativa que não foi provocada. Quando o PT foi à ONU, foi lá atrás, naquele caso, em relação à decisão, num pedido de cerceamento de justiça. Tanto é que o advogado da ONU veio acompanhar o julgamento. Isso aconteceu. Agora, essa manifestação da OEA e da Organização dos Estados Americanos, a qual qualquer brasileiro minimamente consciente do que está acontecendo em relação ao mundo deve ficar preocupado, porque é a visão internacional que o mundo tem em relação ao país, está vindo para acompanhar as eleições diante do cenário. Repito, informação do ministro Gilmar Mendes, né? Torcendo aqui para que eu não seja como Bolsonaro, fui contando mentira em frente de microfone. Aliás, ontem, o pessoal do Jair Bolsonaro, os que têm um certo discernimento aí, deram uma arrepiada, falou assim, está meio esquisito, foi lá no Jornal Nacional mostrar a revista que não era verdade, falar que tinha distribuição do MEC, não tinha, pegou um livro que é um sucesso de vendas em 10 idiomas diferentes, publicado por um suíço, que o Ministério da Cultura comprou 28 para botar em bibliotecas que não são escolares, e ele disse que o governo comprou milhares, quer dizer, contando mentira. Esse é o problema. A mentira foi o tal do, como é que chama? O seminário do infantil? O 9º seminário infantil LGBT. Essa é a mais deslavada, porque essa é mentira total. Essa nunca, jamais aconteceu. Essa ele contou a mentira. Ou seja, quem está defendendo ética, quem está defendendo uma coisa, tem como o cara imaginar isso, achar que o Bolsonaro é referência à ética, o cara conta mentira para o eleitor dele? Quer dizer, que é o quê? Olha,
quer muita coisa, mas não quer debater com o parâmetro da verdade. Não quer debater com o parâmetro do mínimo da decência do discurso. Porque se eu não tenho decência no discurso, como é que eu vou ter decência nas minhas atitudes? O G1 do Distrito Federal, tem uma fala sobre o Bolsonaro, o Ciro Gomes, ele chama Bolsonaro de Hitlerzinho tropical e diz que quem vota no candidato do PSL quer que o Brasil morra. Essa é a manchete do G1, né, presidenciável do PDT, afirmou ainda que eleitor do candidato do PSL é inimigo da pátria. Ele participou de debate sobre ensino universitário na Associação de Reitores Federais de Brasília. O candidato da presidência do PDT, Ciro Gomes, chamou nesta quarta-feira, 29, o adversário de Jair Bolsonaro de Hitlerzinho tropical e afirmou que quem vota no deputado está querendo que o Brasil morra. O pedetista deu as declarações em Brasília, onde discursou na sede da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior e também concedeu entrevista a jornalistas. A imprensa, Ciro Gomes disse que a preocupação de Bolsonaro com o tipo de conteúdo ensinado em sala de aula é ignorância estapafúrdia. As palavras do Ciro. É uma tentativa do Ciro Gomes em cumprir um papel parecido, como nós estamos no início, do que vem fazendo o Geraldo Alckmin. E desde lá de trás, o Ciro já vem tentando fazer isso. Quer conquistar esse eleitorado que está desiludido com o PSDB e que não vota no PT. Então ele fala, quem sabe eu não sou uma alternativa, um caminho do meio. São declarações pesadas, típicas de Ciro Gomes, né? De efeito, vamos chamar de Hitlerzinho tropical. Mas ele fala uma coisa interessante. Quem vota em Jair Bolsonaro, aquele eleitor de Jair Bolsonaro que está fechado, independentemente do que ele seja, sem pensar, não quero nem pensar no que ele é, do que ele dizer, eu sou ele, acabou. Eu não sei se como é que é? Contra o Brasil, como ele falou? Ele falou assim, a frase do Ciro é a seguinte, o cara que vota no Bolsonaro está querendo que o Brasil morra, está querendo que a minha nação seja destruída. Não quero saber disso. Para mim, esse é inimigo da pátria. Pois é, o que ele... É a frase do Bolsonaro. É uma frase muito forte, mas o que a gente percebe nesse eleitor mesmo é que é um voto de vingança. Eu quero ganhar de qualquer custo, eu quero ganhar para falar que eu derrotei o PT, para eu ir na rede social comemorar e sacanear todo mundo, sabe? Que é essa bandalha, sabe? Essa farra. Não é alguém que está pensando, escuta, o projeto do Jair Bolsonaro, se ele conseguir fazer isso na economia, minha vida vai ser boa demais. Se ele conseguir fazer isso para a saúde, vai melhorar demais. Se ele não está pensando nisso. Se ele fizer isso na educação... Se ele fizer educação, vai ser ótimo. Não, até porque ninguém sabe o que ele é. Ele não falou até agora, ninguém sabe o que ele pensa sobre essas coisas. Aliás, a única coisa que ele falou é que tem que cortar direito do trabalhador para poder ter emprego, coisa que nós já vimos. Já cortou um pedaço dos direitos na reforma trabalhista, não gerou emprego com isso nenhum. Agora, ele quer que corte mais, segundo ele, cortando mais, vai ter mais emprego, aquele que já não tem. Eu quero saber se o sujeito trabalhador, que depende da CLT, que tem benefícios históricos já conquistados, se ele pode estar de acordo em ceder os seus direitos para que aumente o emprego no Brasil. A única coisa que se tem de Bolsonaro de concreto em relação a planos de governo é essa postura dele com o tal do Paulo Guedes, que é um economista liberal, né, que se alinha muito aí ao pensamento do João Amoedo, do próprio Henrique Meirelles, né, dessa turma toda, em que quer, na verdade, entregar a economia brasileira para o mercado regular. Quando fala mercado regular, meus amigos, significa que vai regular para todo mundo, mesmo para o teu lado e para você que está nos ouvindo. Muito bom. O Álvaro Dias, aquele candidato lá do Paraná, diz que vai convidar Moro para ser ministro. Né? O discurso do Álvaro Dias é trazer o Moro para o ministério. Será que deve ser da Justiça, né? Só pode, né? Deve ser. O presidente Temer fecha acordo para aumentar salário dos ministros do STF. Reajuste eleva vencimentos em a R$ 39.200 e deve gerar efeito cascata nas contas públicas. E vai haver um aumento de 14% na receita dos salários, né, no pagamento, acima da inflação. Esse é o impacto aí dessa medida do Temer para aumentar os salários dos integrantes do judiciário ainda neste ano, porque era para o ano que vem. Ou seja, ele está tentando fazer o quê? Dar uma agradada. Dinheiro para o Bolsa Família não tem.
dinheiro para o esporte, ele cortou. Para as políticas públicas em Saúde, defesa dos educação. direitos da mulher, ele cortou. Congelamento dos gastos da educação, congelado por 20 anos. Mas vamos correr aqui para aumentar o salário dos ministros e dos desembargadores, juízes e afins, para justamente ter uma imagenzinha melhor aqui para mim. Esse é o Temer. Isso, então o presidente Temer faz acordo para fazer esse reajuste. Temer decide manter reajuste dos servidores civis em 2019 e faz acordo com a STF para elevar o salário dos ministros. Ou como diz aqui, o efeito é cascata, né? Ele aumenta lá no STF e aí vem descendo, né, para o executivo, o legislativo e para todo mundo. Então essa é a notícia. Outra notícia do G1 é sobre o combustível, né? O combustível tem aumento nas distribuidoras, né? E esse aumento é o maior aumento dos últimos tempos aí, né? Deve refletir nos próximos dias aí na conta do consumidor. Então, enquanto aumenta o salário dos ministros para compensar, aumenta o combustível, né? Enquanto todo mundo está preocupado com os debates, com a eleição, o governo leva a leilão nesta quinta-feira 3 distribuidoras da Eletrobras, né? São leiloadas a iniciativa privada e empresas de fornecimento de energia que atendem Acre, Rondônia e Roraima. Leilão faz parte da estratégia do governo de vender 6 distribuidoras da estatal, né? Quer dizer, enquanto está todo mundo pensando nas eleições e no futebol e outras coisas, para fazer isso. Aí vão fazendo a dilapidação do patrimônio público, né? No discurso do PSDB, do PMDB, de que precisa vender, né? Nós não devemos cuidar disso, isso tem que passar para a iniciativa privada, e aí a ideia é vender. A pergunta que eu posso fazer é o seguinte: em Goiás, a venda da Celg melhorou em que a vida do goiano? Isso, né? O preço caiu, né? Parou de faltar energia? Parou de ter problemas? Ou é o contrário, né? As pequenas cidades que ficam, às vezes, dias sem energia, os ruralistas, né? As empresas rurais, que também diminuiu a falta de energia no campo, né? São perguntas que a gente tem que fazer para saber se realmente vender é a solução. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso programa desta quinta-feira. Os principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvida de que o rádio é a melhor opção para vencer a concorrência. Mostre-se, propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Mais FM, tá todo mundo ligado. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gaba. Eu divido só se for minha
Tem mais. Para completar esse mega evento, Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Encontro lá. a gente aí. E não perca por nada. Não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 62 30 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Abraço Brasil. Associação Brasileira de Rádios Comunitárias agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias, com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço, Brasil! Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí. 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Goiás é Notícia, trazendo as principais informações para você nesta quinta-feira, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9, agradecendo a você que ouve o nosso programa na Web Rádio Nova Gospel. Ontem eu reouvi o programa na Nova Gospel, né? Só para monitorar, ver como é que está saindo lá. E é muito legal. Então você pode ouvir às 11 horas no www.radionovafm.org. Você ouve também às 8 da noite, né? Muita gente que trabalha pela manhã, não tem como assistir, não tem como acompanhar. Acompanha à noite. Eu quero agradecer você que também ouve a gente nesses horários. Você pode deixar o seu recadinho na nossa programação, na nossa live no Facebook. Você pode deixar no WhatsApp 995294013, é o WhatsApp da Mais. E deixar o seu comentário também, a sua participação, mesmo quando você ouve ou assiste em outros horários. Agradecendo aqui o pessoal que está conosco pela internet, né, que nos acompanha todos os dias. É muito bom ter vocês com a gente. Bom, ontem o Jornal Popular, aliás, ontem à tarde já estava no site do Popular e hoje, naturalmente, no jornal. O TRE de Goiás recebeu pedidos de impugnação contra 15 candidaturas, né? São 15 candidatos e coligações que tiveram a impugnação de candidatos. A lista conta com candidatos a cargos de senador, deputado federal e de deputado estadual. Acompanhou essa matéria? Mas é uma agenda, né? É uma agenda normal. Uma agenda natural. É uma agenda natural. Esse pedido de impugnação, um de olho no outro, né? As denúncias que acontecem. Foi o caso, nós noticiamos aqui há coisa de 2 semanas, da candidatura do senador Wilder Moraes à reeleição, que pediu a impugnação da chapa inteira, né, da chapa governista de José Elton, ou seja, a impugnação de Lúcia Vânia, Marconi Perillo e do candidato do Patriotas, que eu não tenho o nome agora, se não me engano é o Wellington. O Patriota é Ercilei Pires Santana.
os nomes o candidato a senador Ercilei Pires Santana, do Patriota. Então, ele deve ser o presidente que se manifestou. Pois é, esse foi um dos pedidos. Então, é nesse momento uma hora de se ficar vigiando um ao outro, tentando impugnar, tentando levar vantagem e usando para isso a ferramenta da lei. E fora os pedidos de impugnação que devem vir do Ministério Público Eleitoral, né? Em relação à falta de documentos, a questionamento de documentos, é natural que isso aconteça. Na verdade, aqui os candidatos impugnados, né? Tem aqui uma lista deles, como reportado ao Popular. Na época, as impugnações não significam inexigibilidades dos candidatos, que terão seus casos analisados pelo TRE e ainda poderão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O TRE tem até o dia 17 de setembro para julgar as impugnações. Os nomes que se repetem são o do candidato Ercilei Pires Santana, do Patriota, condenado por crime eleitoral, Luiz Henrique Lima Calandi, do PMB, Partido da Mulher Brasileira, candidato a deputado federal, condenação por crime contra o patrimônio privado, a Delta Araújo Campos, do MD também, candidato a deputado federal, por rejeição de contas pelo TCM, Milva de Melo Cavalcante Oliveira, do PSDB, candidato a deputada federal, rejeição das contas pelo Tribunal de Contas da União, Alcides Ribeiro Filho, do PP, candidato a deputado federal, condenação por excesso de doação em campanha, Deusmar Barbosa da Rocha, do DEM, candidato a deputado estadual, rejeição de contas pelo TCM, o Aguinaldo Francisco Toledo, do PRP, candidato a deputado estadual, rejeição de contas pelo TCM, Getúlio de Alencar, do PTB, candidato a deputado estadual, rejeição de contas pelo TCU, condenações por probidade administrativa, e o Osmar Pires Magalhães, do PSB, candidato a deputado estadual, suspensão dos direitos políticos, condenação por crime e responsabilidade de prefeito. Deixa eu ver quem mais aqui, a dona Lair da Silva Mendonça, do Avante, candidato a deputado estadual, condenação por improbidade administrativa, o Hernani José de Paula, do Partido Progressista, candidato a deputado estadual, rejeição de contas pelo TCU, e Chayene Bibiano da Silva Oliveira, do PHS, candidato a deputado estadual, condenação por crime contra a fé pública. Então, esses são os impugnados, né? São 15 no total, e a maior parte das questões aqui é prestação de contas não aprovada, né? No TCM e TCU. Exato, e entre eles aí um anapolino, né? Entre todos aqui, um anapolino, que é o Hernando de Paula, candidato a deputado estadual, né? Estadual? É federal? PP. Pelo Partido Progressista Estadual. Muito bem, essa a lista, né? O Tribunal Regional Eleitoral tem até o dia 17 para fazer o julgamento desses processos. O Ministério Público Eleitoral impugna 12 registros em Goiás, é a outra manchete, que também trata do mesmo assunto. São as mesmas pessoas. Pois é, mas esses nomes que você está noticiando, eles já estão impugnados? Já estão impugnados. Ou seja, eles estão impugnados. É claro que eles têm um prazo para defesa, né? Eles devem fazer a sua defesa, e o TRE tem até o dia 17 para fazer para julgar. É a mesma situação do presidente Lula, né? O presidente Lula tem até hoje para fazer a sua defesa, e o julgamento o tribunal pode fazer até o dia 17, né? Há o indicativo que faça amanhã, ou seja, já que é para resolver, né? Vamos resolver logo. É a ideia lá do TSE. Bom, tem uma outra notícia aqui, deixa eu ver. É exatamente essa. O TSE pode, também notícia do Popular, né? O TSE pode julgar amanhã a participação de Lula na TV. O programa começa no sábado, e o PT avalia antecipar a substituição do ex-presidente na chapa pelo candidato a vice Fernando Haddad, se sofrer um revés na Justiça Eleitoral. Então, é mais um assunto referente à candidatura do presidente Lula, que amanhã deve ter essa definição lá no Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. É mais um capítulo daquela estratégia que nós temos visto ser montada e executada pelo PT desde muito tempo, né? Ou seja, manter Lula até quando der, né? Rebater as
questões jurídicas e manter Lula candidato, não havendo condição no lançamento da candidatura do vice Fernando Haddad. Muito bem. As demais candidaturas, né, tem aí as suas agendas também. Uma preocupação é justamente os programas eleitorais que começam, né? Então, os candidatos preparando os seus programas, e a partir de amanhã, dia 31, a gente já tem o primeiro programa no ar das eleições de 2018. Então, a expectativa para os programas que começam amanhã. Na coluna Giro, do Popular, projeto de lei encaminhado pelo governador José Hélito, a Assembleia prevê a conversão de multas decorrentes de sanções administrativas ambientais por recuperação de áreas degradadas, para que possam ser efetivados pontos diferentes daqueles que foram alvos de atuação. Então, o governo, né, mesmo em campanha, tenta encaminhar à Assembleia a legislação, né, e os projetos, naturalmente, aí de importância para o Estado. A coluna Giro fala da campanha do senador Reinaldo Caiado, que deve intensificar o acenos ao eleitorado feminino. Ontem o Democrata citou, durante a sabatina da CBN, a alta incidência de feminicídio como exemplo do problema da violência em Goiás. O Caiado está fazendo aquele discurso do... Como é que era? Chamava o Lula Light, não? Paz e Amor. Paz e Amor? Caiadinho, Paz e Amor. Né? A imprensa tem mencionado o comportamento do senador, né? Sobretudo em suas aparições públicas, em suas entrevistas mais longas, ou mesmo nos debates que já aconteceram até aqui, né, dos encontros entre candidatos, nós temos percebido realmente um Ronaldo Caiado diferente, porque se há um interesse estratégico do discurso, sobretudo de José Hélito, em tratar o Ronaldo Caiado como radical, como alguém com desequilíbrio emocional, ele é muito alterado, ele fica nervoso fácil, ele se altera, Caiado tem... como candidato, passado uma outra postura, né? Eu mudei, eu não sou assim mais não, já fui nervoso, mas não sou assim mais não, agora eu sou mais tranquilo, porque eu quero ser governador. Então, ele tem feito essa estratégia. Muito bem, então, uma das preocupações colocadas é justamente a questão do feminicídio. Conforme a última rodada da pesquisa SERPES, Caiado tem 49,2% entre os homens e 32,1% entre as mulheres, ou seja, quer melhorar seu desempenho, né, seu posicionamento aí em relação às eleitoras goianas. Que é ruim, né? Você veja que nós temos aí uma maioria de eleitores do sexo feminino, né, e ele tem a liderança das pesquisas por uma esmagadora maioria do sexo masculino, ele está bem desequilibrado nessa balança. Bom, natural aconteça, normal ter algum tipo de predileção, né, dividido por gênero, ou por renda, ou por classe socioeconômica, por aí vai. Agora, ele tenta, nesse momento, digamos, equilibrar um pouco mais essa balança para que amanhã não haja um esvaziamento da sua candidatura por parte das mulheres, por ocasião de uma ausência de um discurso especificamente para elas, no momento que se debate tanto políticas públicas para as mulheres, como, por exemplo, contra a violência da mulher, questões de agressão, crimes e até mesmo um tema que está aí à baila no Brasil, que são as diferenças salariais entre homens e mulheres. Tem um dado aqui, ontem eu vi um questionamento sobre a não participação dos candidatos nos debates, né? Por exemplo, o presidente Lula não está indo às entrevistas lá vamos dizer assim, da imprensa de uma maneira geral, né? O senador Hildo Moraes, que tenta a reeleição, cancelou sua participação nas sabatinas da CBN e do Popular, previsto para 14 de setembro, alega compromissos de campanha. O interessante, né, o candidato Hildo Moraes dispensar essa possibilidade de estar na mídia, né? Será que é uma estratégia adequada? Eu não sei se é uma estratégia especificamente, porque alguém que tem aí 2%, 3% nas intenções de voto tinha que estar desesperado de aparecer. Porque ele é um senador que é desconhecido, justamente pelo histórico dele, como fez chegar até a condição de senador. É um senador que era suplente, né, que na teoria geral não teve voto, né? Exatamente.
Exatamente isso. E aí não conseguiu, como senador, se projetar politicamente. Né? Não conseguiu nesses anos todos, como senador, ganhar essa popularidade, tornar-se, digamos, figurinha fácil aí no meio político junto ao eleitor. Né? As pessoas conhecem o rosto de Iris Rezende, de Marconi Perillo, conhecem o rosto de Jorge Cajuru, de Vanderlan Cardoso, conhecem o rosto de Antônio Gomide, conhecem o rosto de Daniel Vilela. Quer dizer, são nomes em diferentes situações que foram ou são candidatos a alguma coisa, né? No caso, a governo, ou ao Senado, ou a deputado federal. Então, gestores, né? O prefeito, o caso do Antônio Gomide, do Vanderlan, mas que construíram uma imagem pública muito forte, um nome público. O Hilde mesmo com uma arma, você imagina, Senado Federal. Nunca foi deputado, nunca foi vereador, nunca foi prefeito, né? É senador, então, mas é desconhecido da população. Uma pergunta por Obaldi foi feita aqui na coluna Giro, diz: como o senhor avalia a capacidade de crescimento da candidatura do deputado federal Daniel Vilela, MDB, que é seu aliado? O cenário ainda é incerto, é a resposta dele, né? Pois as eleições goiana e a nacional irão ter seus quadros alterados com o início do programa eleitoral no rádio e na televisão, propiciando vantagem ao deputado Daniel Vilela pela imagem de jovem que ele tem e pelo fato de se representar a renovação, né? Então, opinião do Baldi com relação ao Daniel Vilela. Você concorda com ele? Eu já acho que falta ao Alexandre Baldi especificamente é entrar na campanha, né? Parece que ele entregou o partido, o PP, para a chapa do MDB, num acordo envolvendo a esfera nacional, envolvendo Temer, envolvendo o governo Temer, mas até agora parece que o ministro, como deputado licenciado, como figura política do Estado, não entrou na campanha. E lembrando que é dele, vem dele a principal esperança e a principal responsabilidade de conseguir dar uma entrada a Daniel Vilela em Anápolis. Pelo menos essa é a expectativa. Porque ele é da cidade. Então, quando é que ele vai fazer campanha? Está cedo ainda? Não está na hora? Mas quando que ele vai fazer campanha para o Daniel? Ou não vem? Então, essa é uma questão curiosa a ser respondida pelo Alexandre Baldi. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Mais alguma informação, meu jovem? Não temos informações. A informação que tem está acontecendo um debate agora, né, dos jornais digitais aí, dos sites, dos goianos, envolvendo os governadoriáveis. Mais um encontro. Vamos ver o que vai sair disso aí. Muito bem. Nosso tempo esgotado. Nosso abraço a você que nos acompanhou. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado àquela cunha que nos ajudou aqui na técnica de som. E também ao companheiro Henrique Morgantini. Bom dia para você. Bom dia, meus amigos. E até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, com o programa A Voz de Anápolis, né? Muita coisa, muita entrevista, muita participação no programa com a relação à nossa querida cidade. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87.